Olá, você é meu aluno que está se preparando para a área de carreiras administrativas. Então, a nossa intenção hoje é trabalhar alguns assuntos importantes, claro, relacionados à língua portuguesa, porque até então eu só trabalho com língua portuguesa. Então, a minha intenção é trazer um conceito bem básico, que às vezes a gente deixa de lado um pouquinho, e é a questão boba por não conhecer a parte básica de uma palavra. Olha só. A minha intenção hoje é trabalhar com você a lógica da morfologia, tá? Lógico que eu não vou trabalhar todas as classes de palavras hoje, até porque não tem como fazer isso. Mas a morfologia é assim. Morfologia sempre vai ser o emprego das 10 classes de palavras, tá? Então, ó, emprego das classes de palavras, tá? Beleza. Então, eu sei disso, que bom. Agora eu tenho que saber assim, o que eu tenho que saber de conceito básico para eu dominar a morfologia e pensar assim, nossa, que legal. Então, esse é o meu conhecimento básico que vai me ajudar a resolver vários tipos de questões. Então, olha só, primeira coisa é assim, a morfologia, né, eu sei que eu tenho 10 classes, mas existe uma subdivisão aqui. Nós vamos ter aqui, ó, classes que nós chamamos de classes variáveis, tá? E classes que nós chamamos de classes invariáveis, tá? E o que é que isso vai adiantar? Por que eu tenho que saber disso, tá? Por que eu tenho que saber dessa divisão aqui? É assim. As classes variáveis, isso vai te ajudar muito na parte depois de concordância verbal, para entender muita coisa e para diferenciar quando é uma coisa e quando é outra. Então, as classes variáveis, por que elas têm esse nome, tá? Não tem essa divisão que alguém falou assim, ai, vamos lá, vou colocar vocês nas variáveis, vocês nas invariáveis. Não é por isso. Tem uma lógica para isso. As variáveis é porque são classes em que há flexão, ou seja, elas não aparecem de uma única maneira, tá? Elas podem ter vários formatos. As invariáveis, o que você vai marcar? Aqui não há flexão, tá? E na prática isso é o quê? É o seguinte, como há flexão, então tudo que eu tiver aqui, questões que envolvem concordância, elas vão estar amarradas às classes que são variáveis. Por quê? Há concordância entre elas, artigo com substantivo, verbo com substantivo, adjetivo com substantivo, pronome com substantivo, elas se relacionam, então elas concordam entre si. As invariáveis, o que você vai lembrar? Ela que é sem concordância, ou seja, as classes que são invariáveis não concordam com ninguém, elas apenas aparecem, ligam, expressam sentido, mas elas não concordam com ninguém, tá? Vamos ver quais elas são. Então, das variáveis, o que nós temos? Nós temos o artigo, temos o substantivo, aqui que sempre é meu núcleo, tá? A mais importante delas, em relação a palavras que são referências numa frase. Nós temos o adjetivo, temos o numeral, temos o pronome e temos o verbo, tá? Então, essas são classes chamadas de classes variáveis, porque elas têm flexão. Por exemplo, substantivo, eu posso ter casa, que é feminino, singular, posso falar casas, que é o plural, não tem problema. Posso colocar caderno, que é masculino, cadernos. Também tem flexão de gênero, gato, gata. Então tem essa flexão. Verbo, tem tempo e modo, posso ter assim, estudei, estudarei, estudo. Então são palavras que elas têm flexões. E elas, por isso, elas concordam umas com as outras. As invariáveis, por sua vez, não tem. Aí você vai ter aqui, ó, o advérbio, ele não concorda com ninguém. Você vai ter a conjunção aqui, você vai ter a preposição e vai ter aqui a interjeição. Ah, então que legal! Quer dizer que essas classes aqui, que elas são invariáveis, elas não têm flexão, não. O advérbio aqui, não tem aquis, tá? Só tem aqui, não tem flexão de nada. Conjunção, se eu pegar portanto, não tem portanta, portantos, não tem isso. A conjunção é fixa. Preposição, em, é só em, não tem ens. Então, a interjeição, então, por exemplo, ela é só uma expressão que expressa um sentimento.
Ai, pronto. Então, essas aqui é a noção básica para você saber que temos palavras que são fixas, como as invariáveis, e aquelas que são flexíveis. E essa noção te ajuda a perceber, por exemplo, percebendo uma frase, quando uma palavra pode ser uma palavra que está aqui nesse grupo ou nesse grupo aqui, tá? Então, essa é a noção básica. Classe, nós temos variáveis e classes invariáveis. Quer ver um exemplo? Olha só. Nós temos aqui a palavra muito e nós temos a palavra bastante, tá? O que você vai entender? A palavra muito e a palavra bastante, elas podem ter duas classificações. Como assim? Essa lista aqui é fixa, tá? Eu não mudo, sempre vai ter essas 10. Só que nós temos palavras que elas oscilam, elas podem ora estar aqui, elas podem ir mudando, tá? O que você vai lembrar? O muito, ele pode ser tanto o muito e o bastante, tá? Pode ser um pronome indefinido e pode ser também um advérbio. Ah, então eu já sei então que uma das formas de eu diferenciá-los é o quê? Eu saber que quando o muito ou bastante é advérbio, ele não tem flexão. Não tem muitos, muita, muitas, não existe. Bastante, sempre é bastante. Quando ele é um pronome, quer dizer que ele tem a flexão. Eu posso ter muitas, eu posso ter variação. Beleza, então olha só. Vamos pegar aqui um exemplo de frase. Se eu falar assim pra você, ó. Eu tomei muito suco. Assim, tá? Beleza. Aí eu vou colocar outra frase aqui, ó. Eu estudei muito hoje, tá? Perfeito. Aí você tem o muito nas duas. E agora, como é que eu faço para diferenciar se esse muito é... Porque quando se tivesse muitos, ou muita, ou muitas, não tem o que você ter dúvida, porque daí teria que ser um pronome. Mas e quando vem no singular, que a banca gosta de fazer isso? O que você faz? Uma das formas de você ter certeza se é ou se não é, tá tudo no singular. O que você faz? Passe tudo para o plural. Vamos lá. Se eu colocar nós aqui, ó. Nós tomamos... E vou colocar sucos. Tá. Você fala, nós tomamos muitos sucos? Não. Nós tomamos muitos sucos. Ah, então, flexionou, concordou, mudou por causa dos sucos aqui, ó. Então, quer dizer que você tem um pronome, ele é visto como pronome indefinido. Agora aqui, eu estudei muito hoje. Vou colocar assim, ó. Nós estudamos. Você vai falar assim, nós estudamos muitos hojes? Não, né? Nós estudamos muito hoje. Mesmo que você coloque para o plural, a palavra continua no singular. Opa, não houve flexão nem aqui, nem aqui. Hoje também é advérbio. Então, quer dizer que esse muito é o quê? Um advérbio. Ah, que legal. Isso vale também para o bastante, tá? Nesse caso, se eu colocar aqui o bastante, vai ficar assim, ó. Eu tomei bastante suco. E eu tenho flexão aqui? Tenho. Fica feio pra caramba, tá? Nós tomamos bastante é boa. Bastante sucos, tá? Também eu tenho que fazer a flexão. Agora aqui não, tá? Eu estudei bastante e eu estudei bastante. Olha só. Então, aqui realmente, o que eu tenho aqui de referência? Quando eu tenho palavras, exemplos de que eu consigo ter certeza, não é pelo sentido, tá? Ai, mas eu não entendi, não é para entender nada. Para você olhar, tem flexão? Não tem como ser advérbio. Por quê? Porque o advérbio é uma classe de palavras invariável. Não tem flexão. Pode ser o quê? Pronome. Não tem como você achar que isso aqui, por exemplo, é um advérbio de intensidade. Não tem como. Por quê? A regra é clara. Flexionou? Tem que estar nas classes variáveis. Não flexionou nas invariáveis. Por isso que aqui é pronome e aqui é advérbio. Agora nós temos também palavras que elas podem mudar de classe. Como assim? Olha só. Vou pegar aqui a palavra olhar, tá? Ah, e agora? Olhar. Tá, olhar é verbo. Sempre. Depende da frase. Ó, se eu falar assim, ó.
vou olhar a imagem, tá? Beleza. E agora? Você tem um olhar confuso. Olha só, aqui o que eu fiz? Esse olhar é ação mesmo, vou olhar, olharei. Então, eu tenho uma expressão que é um verbo aqui. Você tem um olhar confuso. Veja que eu coloquei um artigo antes do olhar, olha aqui, artigo. Ah, então quer dizer que aqui já não é mais verbo. O que é aqui? Aqui você tem um substantivo. Ah, então é assim que eu tenho que fazer, é assim que você tem que fazer, tá? Sempre que eu trabalho com as classes de palavras, perceba aqui. Primeiro, vamos voltar aqui, ó. Nós temos a divisão em variáveis e invariáveis. Eu tenho que verificar que a variável tem flexão e a invariável não. Aí nós temos palavras que podem mudar a classificação, tá? Eu posso ter palavras igual muito e bastante que podem oscilar de uma para outra. E eu posso ter palavras também que elas mudam, tá? Como é que eu vou saber diferenciar isso? Aproveitando aqui, ó. O que você vai lembrar? O artigo, a função dele, ele acompanha um substantivo. Para isso que ele serve. O substantivo, o que ele faz? Ele nomeia, ele dá nome a alguma coisa, tá? O adjetivo, ele vai expressar uma característica de alguma coisa, tá? O quadro branco é uma característica dele. Numeral vai indicar uma quantidade, uma ordem, sempre tem a ver com números, tá? O pronome ele vai sempre retomar alguma coisa, para isso que serve o pronome. O verbo vai indicar sempre ou uma ação, ou um estado. Aí você também tem o fenômeno, tá? Por exemplo, choveu, trovejou, tá? São fenômenos. O advérbio, o que ele faz? Ele vai expressar uma circunstância. O que é isso? Ele vai expressar uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, como você tem aqui nesse exemplo. É isso que ele faz. A conjunção e a preposição, a única função delas é de ser conectiva. Elas vão ligar termos, tá? E a interjeição vai expressar uma reação, um sentimento, tá? Nossa, que legal, isso é um sentimento, tá? Então, você tem uma interjeição aqui. Essa é a base. Então, percebe que cada um tem uma função. Não é assim, o numeral agora ele vai ter função de... Não, cada um tem uma função. O que eu posso ter é palavras, como aconteceu com esse olhar, que mudou de classe. Isso é uma derivação imprópria que a gente chama. Ou seja, mudou de verbo para substantivo. Como é que eu sei que é substantivo? Porque eu tenho o artigo aqui que vai substantivar a palavra olhar, que é um verbo. Isso é bem legal a gente tendo como noção, até para você não ficar refém em relação a várias situações. Então, sempre que você pensar em substantivos, pensar em artigos, sempre lembre-se de quê? Sempre se lembre de que são palavras que têm funções. E eu não vou assim no achômetro. Deixa eu olhar. Eu acho que isso é um adjetivo. Não é para você achar, qual o sentido? Deve ser sentido de alguma coisa. Não. Existem regras. Cada classe tem esse nome porque tem uma função. Então, tem que perceber isso. Como é que eu vou identificar isso num texto? Sempre fazendo essa referência à regra e não ficar só preso ao sentido. Então, quando eu trabalho com morfologia, eu tenho que verificar essas situações. Então, para a gente perceber isso melhor, vamos fazer então um exercício. Olha só. Nós temos aqui que fica muito mais fácil de fazer isso na prática, tá? É muito melhor você perceber na prática como acontece isso, como é que eu percebo isso. Vamos lá na nossa primeira questão. Então tá assim, ó. A questão é o seguinte. Assinale a alternativa em que a afirmação que se faz a respeito de trecho do texto é correta do ponto de vista na norma padrão da língua portuguesa. Então tá assim, ó. Vamos verificando um por um, tá? Na letra A, ele fala assim, ó.
Eu sozinho entre mangueiras. Então tá assim, ó. Eu sozinho entre mangueiras, tá? E o entre está em destaque. Vamos ver a B. Depois, no meio-dia, branco de luz. Aí na letra C, você tem o seguinte. Você tem lá, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. Aí na letra D, você tem café preto que nem a preta velha. A preta velha. Beleza. E na letra E você tem minha casa era mais bonita. Aí, que a de Robson Crusoe. Beleza. Agora ele faz a seguinte afirmação. Vamos ver agora uma de cada vez. Na letra A ele fala o seguinte. O termo em destaque, aqui é entre, aqui é branco. Vamos destacá-lo aqui, ó. Aqui é branco, aqui é longes, que nem e aqui é se a. Então ele faz o seguinte. O termo em destaque pode ser classificado no contexto como uma preposição, estabelecendo entre as palavras sentido de posse. Preposição tá? Beleza. Só que não é assim, ó. Eu sozinho menino entre mangueiras. Não é uma posse, não é quer dizer que as mangueiras são do menino, não tem essa noção, tá? Então, aqui realmente é preposição. Mas qual que é o sentido? Ele expressa, ele inicia o quê? Um lugar. Entre mangueiras, entre algum lugar. Eu tenho uma expressão que indica lugar, não posse. Olha a B. Ele fala assim, o termo em destaque pode ser classificado no contexto como um advérbio, estabelecendo uma circunstância de causa no meio-dia branco. Se eu colocar na meia-noite, não vou colocar na meia-noite branco, na meia-noite branca. Então, isso aqui tem flexão, não tem como ser advérbio. Aqui você vai ter um adjetivo, porque ele dá uma característica ao meio-dia. Na letra C, ele fala que esse termo em destaque é um substantivo no contexto, por isso tem a variação no plural. Aí você pensa assim, putz, mas longe é advérbio. Beleza. Aí você vai lembrar, advérbio é uma classe invariável, ou seja, não tem. Eu falei que não tem aqui nem aqui, não tem aqui, é só aqui. E o longe é longe, então longe para ser advérbio não pode ter flexão. E aqui tá longes, ixi, então tem como ser advérbio? Não. Mas por que ele está assim? Olha só, nos longes, o que é o nos? O nos é em mais os. Aqui você tem o em de preposição e esse os é o quê? É um artigo. Ah, então se esse os é um artigo, quer dizer que eu substantivei uma palavra que é um advérbio e aqui passa a ser um substantivo. Perfeito. Então, nessa frase aqui, a nossa palavra longe é um substantivo, por isso que tem nos longes e tem a flexão. Então, resposta letra C. Olhem a D. Ele fala que nem ele fala o seguinte, tem uma relação, uma conjunção com relação de finalidade? Não, ó. Café preto que nem como eu estou comparando. Então, aqui é uma ideia de comparação. E na outra, ele fala que esse a, ele é uma preposição e esse de matéria. Não, olha só. Era mais bonita que a de. Nessa frase aqui, ó, minha história era mais bonita que a. Esse a retoma a palavra história, que a história de Robson. Então, esse a aqui é um pronome demonstrativo. Então, você viu que a única resposta adequada é a letra C. Portanto, eu vou verificando isso simplesmente pela morfologia, não é o que eu achei, é morfologia pura. Beleza. Vamos pegar uma outra questão, que é uma questão aparentemente um pouquinho mais complicada. Olha só, tá assim. A questão é uma questão que você tem que completar lacunas. Você tem um monte de A e cheio de A. Tá? O que acontece aqui? O que você vai lembrar? É o seguinte.
A palavra a, ela pode ter várias classificações, tá? Não é única, exclusivamente adjetivo, artigo, por exemplo. Então, vamos fazer aqui uma relação, ó. A palavra a pode ser um artigo, pode sim. Pode ser um pronome oblíquo, tá? Lá com o, a, lhe. Pode ser um pronome demonstrativo, beleza. Pode ser uma preposição. Nossa, então pode ser bastante coisa. Pode, mas olha só, não é difícil de saber identificá-las. Quando há artigo, o que você vai lembrar? O artigo sempre acompanha um substantivo. Quando ele é pronome oblíquo, você vai lembrar. Então, retoma alguma coisa. E quando é pronome demonstrativo, também retoma. E agora, como que eu vou saber diferenciá-los? É assim, o pronome oblíquo, ele não existe sozinho, tá? Ele não pode aparecer do nada, ele tem que sempre estar amarrado a um verbo. Então, vai acontecer o seguinte, quando esse a é pronome oblíquo, ele pode ser plural também, tá? Ó, aqui tem flexão, tem flexão, tem flexão. Você vai lembrar aqui, ó, o artigo tem flexão e o pronome aqui, ó, os dois aqui, eles têm flexão, tá? Quando ele é pronome oblíquo, vai aparecer assim, por exemplo, vendeu-as, tá? Ah, vendeu-as, quer dizer, vendeu alguma coisa. E pode aparecer assim, ó, as vendeu. Então, sempre que eu tiver o pronome oblíquo, ou ele vai vir depois do verbo com hífen, ou antes do verbo sem hífen, mas eu percebo que está amarrado ao verbo, tá? Quando ele é demonstrativo, ele não faz isso, tá? Ele não vem amarrado a ninguém. Ele pode aparecer antes de preposição, antes de pronome. Ele não vem com a função de estar amarrado a um verbo. Ele simplesmente retoma algo, tá? E ele sempre, ó, aponta para alguma coisa, indica algo. Por quê? Ele é um pronome demonstrativo. A preposição, por sua vez, faz o quê? Ela apenas liga, ela é conectivo só, ela liga termos, só isso que ela faz. E, olha só, a preposição aqui é sem flexão, ela não concorda com ninguém, não retoma ninguém, não faz nada, somente liga. Agora vamos para a nossa questão, está assim, ó. Então nós temos que olhar as opções aqui, vamos lá, para preencher as lacunas, vamos uma por uma, tá assim, ó. O transporte internacional passou, está assim, ó, passou a ser utilizado, tá? Vamos lá, na frase, primeiro, esse a função não é de estar amarrado a um substantivo, porque você tem um verbo aqui, ó, uma locução que é ser utilizado, então não é artigo. O transporte passou a ser utilizado. Veja que esse a não retoma nada, ele não faz efeito de retomar. Sabe aquela casa? Eu a comprei. Ele não está retomando alguma coisa. Então, ele não é artigo porque ele não está com substantivo. Não retoma nada. O que sobrou para ele? Vamos lembrar aqui, olha só, olha, fique atento aqui. O artigo acompanha o substantivo. O pronome retoma alguma coisa. Se ele não está com substantivo, não retoma nada, sobrou o que para ele? Preposição. Ah, então aqui é preposição. Preposição tem flexão? Não, não tem variação. Então tem que ser a, simplesmente a. Beleza. Aí continuando. A introdução, ó. Vou só destacar ali os elementos em que estão as lacunas, tá? A introdução dos motores a jato. E agora é só colocar o a aqui, veja só. Para que fosse artigo, tem que concordar, tá? Então, se esse a fosse artigo, teria que ser o jato, tá? Agora, motores a jato. Veja que esse a não retoma nada e não é artigo. Sobrou o que para esse a? Preposição, tá? Então, aqui, ó, aqui é uma preposição, aqui é preposição. Preposição tem flexão? Não. E a palavra já tem masculina, então fica desse jeito mesmo. Beleza. Vamos para a terceira lacuna. Tá assim, ó. Deu impulso. Opa, deixa eu arrumar esse in que é M aqui, né? Deu impulso à aviação.
Opa, agora eu tenho que ficar um pouquinho esperto. O que aconteceu aqui? Então, você tem, nesse caso, deu impulso, tá? Vamos lá. Quem dá alguma coisa a alguém. Opa, então quer dizer que o verbo dar, ó, passou a dar, eu dei um presente a ele. Então, beleza, eu sei que o verbo admite o quê? Preposição. Então, quer dizer que quem dá alguma coisa a alguém, tá? Deu impulso a quê? A aviação. Só que a palavra aviação, o que ela é aqui? É um substantivo feminino. Posso colocar um artigo a antes de aviação? Posso, ó, eu tenho artigo. Então, eu posso ter preposição a mais artigo a. O que acontece quando eu junto a mais a? A com crase. Então, aqui vai uma crase. Beleza. Continuando lá, vamos na 4. Tá assim, ó. Você tem lá. Começaram a ser usados. Olha a nossa primeira lacuna aqui, ó. Passou a ser utilizado. Começaram a ser usados. É a mesma coisa, tá? Então, você tem o que aqui? Preposição. Beleza? Continuando aqui, olha só. Vamos na nossa lacuna 5. Tá assim, ó. Passaram a estudar. Tá, você vai ver de novo, que aqui você tem de novo, ó, igual na lacuna 1, tá lá. Passou a ser utilizado. Depois, na lacuna, começaram a ser usados. Passaram a estudar. De novo, você tem o que aqui? Você tem uma preposição. Então, tem que ficar neutro, não tem como concordar com ninguém. Vamos à lacuna 6. Aí tá ali, ó. E você olha, ixi, aí tem um dos chamados. E agora? Tá estranho isso daqui, ó. O que você vai lembrar? Lacuna 6. Aqui você tem um dos. Então, você sabe que isso aqui não é substantivo. Então, não tem como ser artigo. Tá. Pode ser uma preposição? Vamos olhar. A preposição liga alguma coisa, mas eu tenho e, que é uma conjunção, e dos, que é preposição. Preposição não vai ligar conjunção e preposição. Ela não faz isso. Agora eu vou ler a frase para ver a frase inteira. Tá assim, ó. Soviéticos, ingleses, franceses, norte-americanos passaram a estudar a construção de aviões comerciais cada vez maiores para centenas de passageiros e a dos chamados supersônicos. O que é isso? Esse A faz o quê? Ó, passaram a estudar a construção de aviões que eram comerciais e a construção dos chamados supersônicos. Então, esse A, ele faz referência à construção dos chamados supersônicos. Então, você tem aqui um pronome que é demonstrativo, ele retoma alguma coisa. Aí, na 7, tá assim, ó. Na 7, ele tá velocidades. Deixa eu ali agora. Há velocidades 2 ou 3 vezes maiores que a do som. Aqui, se você olhar lá na lacuna, na linha, que é a coluna 7, você tem lá opções. A com crase, A sem crase. A com crase, A sem, só assim, tá? Você vai ficar esperto. A, eu só vou usar crase se fosse plural, tá? Como tá assim, ó, as opções não tem o plural, eu tenho só singular. Então, o que acontece aqui? Vamos apagar aqui agora. Você vai pegar uma regrinha, ó. Sempre que você tiver a palavra a no singular e a outra no plural, aí você vai, crase passa mal, crase nem a pau, crase do Juvenal, sei lá, não importa o que você fale. A no singular, mais plural, crase passa mal. Então, não tem como colocar crase aqui, tá? Não tem como. E aqui, você vai ter o quê? Uma preposição. E a última lacuna, você tem lá, estrelas. Você vai lembrar, bom, estrelas é um substantivo. E tá assim, ó, nesse item dos supersônicos, vírgula. Então, eu não tenho nada ali que vai exigir outro tipo de classe de palavras. As estrelas foram, concorde. Pronto. Então, aqui você tem o as, e esse as aqui é o meu
artigo. Então, veja só. Como é que eu vou preencher uma questão dessas? Não é para você ir no... Ai, meu Deus, deixa eu ler. Ai, aqui parece que vai assim. Não é assim que você faz. Você tem que olhar as construções, tá? Para perceber como isso acontece. O que você vai lembrar também, ó? Quando o a chegar antes de verbo, nunca vai crase. Nunca, tá? Nunca. Marque bem grandão, assim, ó. A e verbo não existe crase. Então, isso aqui, ó, nunca vai acontecer. Então, tenha esse cuidado. Resumindo... Morfologia é importante que você entenda a base, saiba quais são as classes, lembre-se da parte de variável e invariável, entenda que cada uma tem uma função, mas eu posso ter palavras que oscilam de classe, depende da frase. Aí eu tenho que olhar sempre qual o sentido daquela classe, quando é artigo, quando é verbo, quando é adjetivo, quando é pronome, quando é preposição, para você saber diferenciar todas elas, tá? Importantíssimo? Sim. Morfologia é a base da sintaxe. Nunca estude sintaxe se você não dominar morfologia. Você vai sempre errar as mesmas coisas e vai ficar sempre a sensação assim, ai meu Deus, não entendi. Sempre. Então, morfologia é a base. Tudo bem? Então, excelente estudo para você e até um próximo encontro. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!